pessoal! Tudo bom? Sejam todos muitíssimo bem-vindos, olha que beleza! Muito bom, muito bom. Estão me escutando? Direitinho? Dificilmente eu faço live no Insta, aí tem um monte de coisa que eu ainda não sei, porém não se preocupem que a gente vai ajustando tudo na hora, tá bom? Hoje é um dia muito especial, meus amigos. Contar para vocês. Hoje já tem um monte de gente solicitando. Ah, é aqui que faz então, né? É que eu tô querendo aprender algumas coisas novas, porque hoje nós teremos um convidado na nossa stream. Quem olhou o título já sabe. Mas principalmente quem gosta de Tolkien hoje vai fazer o dia. Vai ser uma live muito legal, inclusive pra mim eu fiquei muito emocionada de saber que eu poderia entrevistar essa pessoa maravilhosa aqui hoje, que é o Ronald Crimson. Vamos ver o que vai rolar aqui hoje. Eu preparei tudo bonitinho pra nossa entrevista, já ele tá aí. Mas eu quis abrir um pouquinho antes pra gente ver algumas coisas, ver se tá tudo certinho e conversar com vocês um pouquinho. Quem que curte aí obras de Tolkien? Só pra eu saber. Falem comigo, falem comigo. Hoje vai rolar bastante Senhor dos Anéis, o Hobbit. Quem não sabe, o Ronald Crimson, ele é o tradutor oficial, né, das obras do Tolkien aqui no Brasil pela HarperCollins. Então, ele manja muito, desde de muito tempo atrás. Ele já conhece as obras do Tolkien, já estudou muito sobre. E, poxa, eu admiro o trabalho dele faz muito tempo. Eu usei várias coisas que ele indicou e que ele falou, e inclusive as traduções dele pra usar no meu TCC e etc. Então, são coisas muito legais aí, a gente vai conversar. É uma oportunidade maravilhosa que a HarperCollins tá mandando pra mim também. Tô super feliz. Ó, o pessoal da Artwalk tá aí. Eu estou de Artwalk hoje, hein? Na verdade, eu tô sempre de Artwalk, né, meus amigos? Estamos só esperando acabar tudo isso de pandemia e tudo mais, arranjar vacininha pra que a gente possa voltar aí pras lojas da Artwalk fazer muita bagunça, fechou? Tamo junto demais! Se eu faço lives frequentemente, normalmente eu faço mais live na Twitch, mas hoje eu tô fazendo no Insta porque não vai ter gameplay, né? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre as obras do Tolkien. Inclusive, quem tiver pergunta, pode ir mandando pra mim agora que eu tô anotando tudinho pra que a gente converse com o Ronald daqui a pouquinho que ele vai chegar. Fechou? 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 Demais, meus amigos, meus amigos. Já coloquei aqui. Dá tchauzinho, tchauzinho. Olá, e aí, pessoas, tudo bom? O pessoal tá chegando agora também. Que maravilha, que maravilha. E aí, o que estão fazendo? O que estão aprontando? Eu tenho um cachorrinho aqui do meu lado que tá querendo só... Dog, olha, você por aqui, seja muito bem-vindo. E aí, tudo bom? Haru, é verdade que é você? Não, é o Biscoitinho, né, Bisque? É o Bisque que manda Haru, que eu não gosto de Haru, esse negócio aí, não, é o biscoito. Né? Meu Biscoitinho. Vida da carinha perigosa de Chihuahua. Brincadeira, ele não é um chihuahua. Mas poderia ser, né, meu amor? Poderia, muito bem. Saudades do biscoito demais, né? Não tem nada a ver, mas eu comecei a ver Fullmetal na terça passada e acabei no domingo. Lembrei de você na semana toda. Fullmetal é excelente, né, cara? É excelente mesmo. Fico muito feliz sempre. Bom, a princípio tá tudo certo, né? Som, tá tudo certo, tô conseguindo ver os comentários de vocês, tá tudo bem, né? Acho que sim. Sempre fiquei curioso com o que aconteceu com Radagast depois do Hobbit. Meus amigos! Se vocês quiserem, vocês podem mandar perguntas pro Ronald aqui hoje, que aí a gente faz ele responder também, porque talvez a minha resposta pro Radagast não seja exatamente a resposta da especialista. Eu gosto muito, tudo possível de ler do Tolkien eu li mais de uma vez, mas a gente sempre, né, é sempre bom tirar as dúvidas com alguém que realmente é super
fluente no negócio. Aliás, certeza que ele é fluente em élfico, não apenas em élfico, né? Tem 4 línguas élficas e eu tenho 100% de certeza que o Ronald é a pessoa no Brasil mais capacitada para poder ver as perguntas de vocês e falar com vocês sobre o idioma, os idiomas élficos e de todo lugar. Será que ele sabe indicar algum lugar que existe curso de élfico? Então, Doug, pelo que eu saiba, existem vários cursos. Existe o curso que eu fiz, inclusive, que eu tenho ele salvo no meu celular, as apostilas. Se você quiser, eu te mando pelo WhatsApp, inclusive. Tá super fácil, porque eu fazia enquanto eu tava indo pro metrô e tudo mais. Aí eu sempre fazia os exercícios da apostila de élfico. Mas ela é de Quenya, ela não é de Sindarin. O Sindarin é a língua élfica mais conhecida. É a língua que a Liv Tyler fala no filme e tudo mais. Então, talvez a maioria das pessoas tenha mais facilidade e mais... Como é que eu vou dizer? Mais afinidade com o Sindarin, porque é a língua da Terra-média mesmo. O Quenya e tudo mais é a dos Altos Elfos, e então ele é um pouquinho diferente. Mas se você quiser, eu mando essa por WhatsApp, que é de Quenya mesmo. Maravilha, maravilha. Daqui a 8 minutinhos a gente já vai chamar o Ronald aqui pra nós. E vocês que têm perguntas podem me mandar já tô colocando aqui. E tem a minha pautinha linda que eu coloquei aqui pra gente conversar com ele também. Gente, vocês não fazem ideia da tamanha honra que é pra mim ter o Ronald aqui na live comigo. Eu tô até meio nervosinha. Porque eu já estudo Tolkien, já leio Tolkien, sou uma entusiasta por esse assunto faz muito tempo. E é difícil, querendo ou não, tem muitas pessoas que gostam do filme, tem muitas pessoas que curtem a ideia de ter uma série do Senhor dos Anéis e tudo mais, mas pessoas que se aprofundaram mesmo nesse universo a ponto de entender a complexidade dele e como ele é completo mesmo. São poucas pessoas que realmente gostam disso, muita gente acha chato. Então, pra mim, é uma honra incrível de estar aqui conversando com ele e sobre esse assunto que é tão legal, que é tão bacana na vida das pessoas também, né? Muito bom. Pose pro print? Vamos fazer então uma pose pro print bem massa com o meu Contos Inacabados, que também é da HarperCollins. Olha que bonito. Ixi, ele fica invertido, né? Vocês podem inverter a imagem depois? Não tem problema, a gente faz assim. Print. Tirou? Tirou? Agora foi. Acho que foi. Agora tirou, agora tirou. Pose pro print, posizada pro print. Boa, meu povo. Mas vocês podem tirar depois, tá? Que o Ronald estiver aqui, que eu acho que é mais legal, que aí vão ficar os dois. Certinho. Fechou, meu povo. Que legal, que legal. Quero ver sobre Tolkien. O que vocês mais gostam? Tem alguma coisa que vocês nunca entenderam no Senhor dos Anéis? Ou que nunca entenderam no Hobbit? Ou que vocês queiram saber a diferença entre o livro e o filme? Ou alguma coisa assim? Ou se vocês já viram a animação? Pode mandar pra mim que a gente manda pra ele também, tá bom? Esse veio com o pôster? Veio. Todos eles vêm com o pôster. Eu acho que eu tirei os pôsteres daqui. Estão só os mapas. Mas de qualquer maneira temos mapas. Os pôsteres eu tirei. É que eles ficam dobradinhos. Aí eu prefiro dar uma esticada neles, assim, pra eu conseguir colocar na parede de uma forma mais bonita. Nunca entendi a cronologia. Pois muito bem, a cronologia certinha dele, um guia pra noobs, tá lá no meu canal. É um dos últimos vídeos. Ele chama Tolkien pra noobs. Você pode entrar lá e assistir tudo direitinho. Eu coloquei uma linha cronológica, né? E uma linha para noobs também, porque não necessariamente os acontecimentos cronológicos são os melhores para que você entenda a totalidade da história, entendeu? Tem muita coisa que tá acontecendo ao mesmo tempo, tem muita coisa que se completa e que não aconteceu ao mesmo tempo. Então vai depender muito de como você quer entender a história. Eu prefiro... Eu acabei criando a minha própria ordem de acordo com os acontecimentos de cada núcleo de história. Mas aí, você pode ver o que te atrai mais, entendeu? Tem muita gente que gosta de ver começo, meio e fim, cronologia e acabou. Eu também falo sobre essa ordem nesse vídeo. Mas eu prefiro pegar os núcleos de história, entendeu? Maravilhoso. Saladinha, quem lembrou desse vídeo? Esse vídeo é maravilhoso. Aliás, comam salada. Por que eu uso filtro? Porque eu acho bonito. Acho bonitinho.
Bonitinho. Escolhe um pra parar de assistir O Senhor dos Anéis ou Harry Potter. Aí eu adoro Harry Potter, mas aí ele dançou, né, cara? Dançou. Eu não pararia com O Senhor dos Anéis nunca, cara. Muito bom. Temos 4 minutinhos pra falar com ele. Me simpatia. Esse óculos é filtro? Não, o óculos é de verdade. Óculos é truzada, gente. Por sinal, esse óculos ele já tá me deixando ceguinha. Eu tenho que trocá-lo já. Eu tô com 6,75, 6,5 em cada olho de miopia. Mas eu já vou ter que trocar. Vamos ver com quanto que eu vou estar. Eu acho que eu vou voltar pra casa com um 7 e pouco. Vou ter que trocar de óculos. Mas não tem problema. A gente dá um jeitinho. Tô guardando um espaço no meu braço pra tatu do Senhor dos Anéis. Eita! E sobre a série do Senhor dos Anéis, sabe dizer alguma coisa? Pô, sei dizer muita coisa. Posso ficar o dia inteiro aqui falando pra você dessa série. Na verdade, a série do Senhor dos Anéis, eu já fiz vários vídeos falando sobre. Vai ser uma série da Amazon. Ela já foi adiada 3 ou 4 vezes. Reza a lenda que agora ela vai sair em 2022. Eu acho que não vai sair em 2022 coisíssima nenhuma. Eu acho que vai demorar bastante ainda. Mas não tem problema, eu prefiro que demore mais e seja um negócio bacana, seja legal pra todo mundo, do que sair de qualquer maneira e a gente acabar odiando, assim como a última temporada de Game of Thrones, por exemplo. Mas tudo bem. Não tem problema. Medo dessa série ser uma merda? Então, sem o Christopher Tolkien, que no caso reza a lenda que não teremos, né? Nem como ter o apoio que ele deu, por exemplo, no Senhor dos Anéis. Acho que a coisa vai ficar um pouquinho mais difícil. Porém, a família toda tá dando um aval aqui e ali. Porém, quem era o mais dedicado às obras do pai era o Christopher mesmo, né? E, infelizmente, não vai ter como ter o full apoio dele nessas horas. Mas não tem problema. Eita, geralmente as pessoas acham muito esticado o filme. Esticado de comprido? Você tem alguma dica pra trazer alguém pra esse mundo? Sabe o que é? É que esses filmes que são muito compridos e que tem uma lógica interna muito bacana, porém muito extensa, que é o caso do Senhor dos Anéis, é o caso das Crônicas de Nárnia, por exemplo. É um pouquinho o caso de Harry Potter, só que Harry Potter já tinha uma outra proposta logo no começo, porque ele já era um livro para crianças e, portanto, mais simples. Aí vai muito de gosto, entende? Eu acho que não tem maneira de você fazer uma pessoa gostar dessas coisas, entendeu? Acho que existe toda uma questão de você falar, não, mas isso aqui é legal porque acontece isso. Só que simplificar é uma parada muito difícil quando a gente fala de Tolkien. Vamos simplificar Tolkien. O negócio não é feito pra ser simples. Então, se a pessoa não gosta e já prefere histórias mais simples, histórias mais leves, eu acho que não tem muito jeito não, viu? É dar murro em ponta de faca. Aí é mais difícil, né? Mas não tem problema, não. Filme do Silmarillion? Não, filme do Silmarillion eu acho bem difícil que aconteça, a menos que sejam só algumas histórias aqui e ali, biriri, bororó, principalmente no comecinho da Primeira Era, aí até dá pra arriscar, mas é um pouco difícil mesmo, né? Bom, gente, deu 9 horas, vamos chamar então? Vamos chamar aqui o nosso querido Ronald Curmsey para nós. Ele tá aqui no perfil da HarperCollins. E eu vou chamar ele neste momento. Sejam, inclusive, deem as boas-vindas para todo mundo. Eu quero todo mundo dando boas-vindas. Palminha para todos nós aqui. Seja muito bem-vindo, Ronald. Estamos no aguardo. Palminhas, quero ver todo mundo. Olha só! Olá, tudo bom? Seja muitíssimo bem-vindo. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo Você me ótimo. ouve bem? Tá ouvindo bem? Tá dando uma cortadinha, mas eu acho que tá tudo certo, sim. Legal. Maravilha, maravilha. Pessoal, quem nós temos a honra de receber aqui é Ronald Curmsey. Ele já é um
grande conhecedor, se não a pessoa aqui no Brasil que conhece mais sobre as obras do Tolkien atualmente. E é uma honra ter você aqui hoje. Seja muitíssimo bem-vindo. Obrigado. Que maravilha, que maravilha. O Ronald, gente, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre os seus trabalhos como tradutor. Ele é o tradutor de todas as obras que foram recentemente lançadas pela HarperCollins. Inclusive, o último que saiu aqui que eu tenho, Contos Inacabados. Olha que maravilha, essa edição é linda aqui. Beleza, isso aqui é maravilhoso. Pois é, tem uma. Posso falar? Claro, Tem uma coisa claro. paradoxal, tem um paradoxo aí, um negócio engraçado. Esse último livro que saiu agora pela HarperCollins, que é o Contos Inacabados, foi, coincidentemente ou não, o primeiro livro que eu traduzi para outra editora, ou seja, o primeiro livro de autoria do Tolkien que passou pelo meu teclado foi o Contos Inacabados. E quando eu digo teclado, não é exatamente o teclado do computador, não é esse aqui, não, é o teclado da máquina de Máquina de escrever. escrever. Lá para trás, nos anos 90 e tanto, sei lá. Melhor nem Mas que lembrar. isso. E nós agradecemos muito, inclusive, que tenha passado, porque acredito que hoje todo o cenário de fantasia aqui não seria a mesma coisa, não é mesmo? Bom, mas primeiramente, para que todas as pessoas entendam como foi a sua jornada até aqui, conhecendo o Tolkien, vamos para algumas perguntinhas um pouquinho mais pessoais, mas que eu acho muito bacana da gente conversar aqui, porque muitas pessoas que te acompanham, eu inclusive, já ouviram dizer que você virou tradutor meio que por acaso e tudo mais, já que a sua primeira formação, diferentemente do que as outras pessoas pensariam, é em engenharia. Para ver como a vida leva a gente para lugares inusitados, muitas vezes, né? Já dizia Tolkien que as aventuras são um negócio perigoso. E quando você pisa na estrada, se não controlar seus pés, nunca se sabe para onde será levado. Não é verdade? Conta pra gente, Assim, então, essa história incrível. foi bem assim, Haru. Na verdade, eu estudei engenharia, sou engenheiro químico, ou fui engenheiro químico, não sei, atualmente, engenheiro cômico, acho que seria uma descrição melhor. Engenheiro cômico, que legal. E trabalhei numa empresa de química, numa multinacional alemã, e lá tinha um colega que tinha uma editora. Como negócio colateral, ele editava alguns livros também, e aí ele me pediu para traduzir algumas coisas. Era uma multinacional alemã, então a partir de um certo nível a gente tinha que falar alemão, tinha que falar inglês. Que E legal. eu cresci sabendo alemão, porque falava-se alemão lá em casa, quando eu era criança. Meu avô veio da Alemanha, toda uma história comprida, tem umas partes engraçadas também, mas que eu não vou contar, que quem sabe fica para outra vez. Enfim, fiz essas traduções para o amigo que tinha essa editora. Eu acho que ela existe ainda, se você procurar por aí, Ars Poética, vai achar algumas traduções feitas por mim ainda. E, independentemente, meio na paralela, eu virei fã de Tolkien, comecei a ler o Tolkien, procurei obras dele em livrarias, claro que só achei em inglês, a gente está falando em 1978, 79, por aí. Alguns que estão assistindo talvez nem tivessem nascido ainda. Eu, por exemplo, não. Mas engraçado, como a gente não, né, no caso, mas já existiam muitas adaptações do Tolkien lá fora, e aqui no Brasil as coisas não chegavam. Você já parou para pensar por que aqui no Brasil não se tinha tanto, não sei se interesse? Não sei. É estranho, parece que não deu liga, né? E existia uma tradução meio pirata do Hobbit e do Senhor dos Anéis, que era aquela que Pirata. alguns conhecem. Não, ela não tinha Da Arte autorização. Nova, não? Ela não tinha autorização? Pensei que tivesse. Não tinha. Alguém pegou o texto em inglês, traduziu Que loucura! que me contradiga, mas não vão me contradizer porque a empresa não existe mais. Editora, ainda bem. A gente chega lá, assim, eu preparei um pouquinho, peguei até uns nomes. Gente, vocês vão dar tanta risada com a maneira com que os nomes foram traduzidos. Alguns têm até certa coerência, mas eles são muito engraçados, são totalmente fora da lógica que o Tolkien colocou para o universo dele, né? Não tem nada a ver.
Merinho, Pipinho, Gandalfo, Sam Pacolé, Bilbo Bolsim, enfim, eu comecei a virar fã de Tolkien em inglês, mas eu achava que ninguém mais no Brasil tinha lido Tolkien. Aí, como eu comprava os livros numa livraria, eu coloquei um cartazete na livraria. Se você curte Tolkien, ligue para mim. Ligue para mim, não no celular, porque não tinha celular na época. Enfim, as pessoas começaram a ligar para o meu telefone do trabalho, do escritório, e um belo dia, então, eu resolvi convidar esse povo para vir na minha Olha, casa, totais desconhecidos desconhecido, meu Deus. indo na minha casa. E foi uma espécie de festa inesperada, né? De repente tinha aqueles anãos na frente. Não, não eram anãos, mas eram humanos na frente da porta. Uhum. Entrou, a gente sentou, tomou cerveja e em segundos a gente estava conversando como se fossem velhos amigos. E Bom, acredito que foi o primeiro clube, assim, né? Hoje a gente tem vários fóruns que servem também para a gente conhecer mais da obra do professor, servem para a gente fazer amigos, mas acho que o primeiro fundador de um clube de Tolkien foi você mesmo, né? acho que fui eu. A gente se reunia em bar, e em boteco, e na casa de um, na casa de outro e tal. E até a gente conversava sobre coisas do tipo: imagine que alguém fizesse um filme do Senhor dos Anéis, e outro dizia: não, não, isso é impossível, não é possível fazer um filme do Senhor dos Anéis. Não, mas se fizesse, quem você colocaria no papel de. Então, o Aragorn, por exemplo, era. Bom, o pessoal dizia todo mundo menos o Schwarzenegger, né? Agora acabou ficando o nosso amigo Sean Connery e a Olha! Adriel. Eu falei, bom, tudo bem. Enfim, não foi essa a pergunta que você me fez e eu estou enrolando Mas para não. imagina, não se preocupe, fica à vontade, viu? Mas eu vou responder agora. Aquele grupinho de tolkienistas começou a criar fama e tal, e um belo dia me liga um, um editor, um co-editor lá da Martins Fontes, dizendo: olha, a gente quer lançar uma biografia do Tolkien, biografia do Humphrey Carpenter. Será que você, que é desse grupo aí de adoradores do Tolkien, E as será que pessoas conheciam esse grupo já? Já era conhecido que existia, que as pessoas poderiam participar e conversar sobre? participantes eram um pessoal muito bem relacionado, a gente diria hoje, da vida, alguém que tinha muitas conexões por aí, e o negócio acabou rolando, não muito, claro, mas aí ele me perguntou: você sabe de alguém que possa traduzir essa biografia? E eu, como já tinha traduzido algumas coisinhas, falei: olha, eu topo, pode ser que eu consiga. Manda aí. Aí então ele me mandou a biografia do Tolkien. Não me mandou, não, porque ele não me mandou nada. Eu já tinha, obviamente, a biografia do Tolkien. Aí eu sentei no teclado da máquina de escrever, eu ainda tenho a primeira página datilografada, cheia de riscos e rabiscos e tal, e escrevi lá a tradução da biografia do Tolkien. Aí, a essa altura, Martins Fontes ainda pertencia ao fundador, que era o Valdir Martins Fontes, o Uhum. pai atual presidente da Martins Fontes, que é o Alexandre. Enfim, a coisa começou a rolar, ficou mais interessante essa história de Tolkien. Hum, acabou a editora, então, contratando dois outros tradutores para traduzir O Senhor dos Anéis, Uhum. e eu dei um pouco de consultoria. Eu sei que o pessoal fala muito de erros e de omissões que tem no Senhor dos Anéis. Sim, sim. Eu não fiz a revisão, eu dei uma consultoria, então esse tipo de coisa passa, mas passou, agora temos outra tradução francamente mais caprichada. Eu realmente tomei muito cuidado para que aquelas Claro, omissões claro. aparecessem. Se tiver outras omissões, por favor, reclamem que elas serão Uhum. corrigidas.
futura da Não, com certeza. Mas é muito importante que a gente tenha esse tipo de discussão, né? Até porque a cada edição que sai, mais pessoas conhecem desse universo. Quanto mais pessoas conhecem, obviamente, vão aparecendo essas dúvidas, essas pequenas. Nossa, mas e aqui? O que será que quer dizer isso? Principalmente porque não é uma leitura tão fácil assim para quem chega e pega e conhece assim, nossa. Tá, mas o que é isso? Tem uma dimensão diferente? Onde fica esse lugar? E todas essas informações você consegue dentro do livro. Porém, não é tão mastigado como a gente tem em algumas leituras de romances, etc., que as pessoas podem estar mais acostumadas a ler aí, né? É verdade, se você pega um romance que se passa na Inglaterra do século XVIII, é uma coisa mais ou menos acessível. Você consegue consultar a Inglaterra século XVIII, você sabe quem era o rei, que tipo de roupa as pessoas usavam. Está tudo na Wikipédia, de alguma forma ou de outra, ou então em alguma enciclopédia de papel, como essas que estão aqui. Sim, eu ainda tenho muitos livros de papel, por incrível que Não, pareça. mas eles são ótimos, os livros de papel são incríveis, inclusive. Prefiro, sempre Aliás, prefiro. alô, eu estou vendo que estão pingando uns abraços e umas saudações aqui na tela. Alô, todo mundo. Não dá para dizer alô para cada um em particular, então alô geral. A gente Enfim, deixa depois pro finalzinho, se quiser, a gente faz uma rodada de salve. Dando todos os salves para todo mundo, as saudações para todo mundo. Bom, mas eu queria aproveitar também. Oh, perdão te cortar. não, por favor. Opa. Né, que eu queria aproveitar, porque a gente colocou ali que você começou a sua carreira como químico e depois como tradutor. Porém, uma pessoa que começa com química e que tem né, todo um estudo voltado para outra área e fazer essa ponte com diferentes linguagens, afinal, né, o professor Tolkien, ele foi linguista, filólogo e tudo mais. Você precisa ter uma certa base, né, com outros idiomas. Então, reza a lenda que você fala mais de 7 línguas, arranha algumas aqui e ali. Como que foi isso? A gente acaba, né, aprendendo algumas coisas durante a vida, mas o alemão já era da sua família. Em inglês a gente foi aqui e ali. Como você aprendeu essas linguagens? Alguém escreveu, por um segundo achei que era o Christopher Lee. É verdade, essa barba pandêmica aqui, não sou da idade do Christopher Lee ainda, mas quem sabe eu cheguei lá. Mas é verdade. O que o engenheiro tem a ver com isso? Eu sempre gostei muito de idiomas, em casa a gente falava alemão, meu pai ensinava inglês, não era a profissão principal dele, mas ele me ensinou inglês. Então eu cresci infância e adolescência lendo aquelas revistas National Geographic. Meu pai tinha coleção delas. Então, alemão e inglês, e a partir da segunda língua o resto já começa a ficar um pouco mais fácil. Fica, Sabe? né? Entender espanhol, italiano, aí fiz aliança francesa, comecei a Que aprender bacana! Que bacana! a langue et littérature française, para você ver. Atualmente ninguém mais fala francês, então eu fico falando no vazio aqui, mas paciência. E aí então, você diz que a lenda reza que são mais de 7 idiomas. Sabe, esse conceito de o que é falar uma língua? Claro, claro. Pedir comida no restaurante, reclamar da conta que está muito alta, bater papo com alguém que tem essa língua como língua nativa, traduzir um livro escrito naquela língua, opa, e a coisa já começa a ficar meio cabeluda. Mas eu diria que eu sou capaz de bater papo, mais ou menos como a gente está conversando em português agora, em português, alemão e inglês, espanhol com algumas portunholices, Sempre, né? italiano só italiano de cantina, de restaurante, ma che tutti noi altri in São Paulo parliamo un po' di italiano, vero? Para tudo buona gente. Gente, um pouquinho de francês e aquela língua que era para ser uma língua universal, mas muito pouca gente fala, infelizmente, o Esperanto. É uma língua simples, gramática praticamente zero, muito fácil de aprender, dá para aprender em uma semana
tranquilamente num livro, tá? Ou na internet, tranquilo. Mas infelizmente não pegou porque o inglês já tem toda aquela inércia, já vem rolando há muito tempo por aí e se tornou a língua mundial. Legal. Uhum. Então, E a respondendo. partir desse, eu gostei muito de uma coisa que você disse a respeito de aprender a aprender as línguas, que elas sempre seguem uma lógica, né, entre si. E isso a gente encontra muito nas línguas que existem dentro do universo do Tolkien, né? Eu gosto muito delas. Foi o que mais cresceu os meus olhos quando eu falei, nossa, gente, mas nessa história aqui eles falam outras línguas e dá para falar? Existe maneira da gente aprender esses idiomas, né? Eu particularmente gosto muito, mas como é a sua relação com os idiomas fantásticos? Olha, realmente o Quenya e o Sindarin, né, que são o alto élfico e o élfico cinzento, elas existem na medida em que existe vocabulário, milhares de palavras, existe gramática. Verbo é um negócio meio complicado, tá? Mas substantivo e adjetivo está muito bem trabalhado pelo Tolkien. Existem exemplos, né? Existem textos escritos em Quenya, textos escritos em Sindarin. Agora, dá para falar? Dá para bater papo? Não. Eu acredito que não. Sabe, é muito difícil. Como é que eu digo cachorro quente em élfico? Não sei. Eu sei dizer pão. Mas na hora da salsicha, da batatinha, da Aí maionese, já. Aham. nada. Então, são línguas, sim, são idiomas e existem elfólogos, né? Por exemplo, esse é o curso de Quenya, Ah, isso é muito bacana. do Helge Fetskanger, e esse é em português, e existe um curso de Sindarin, esse é Gateway to Sindarin, do David Salo. David Salo, aliás, é o cara que fez os textos em élfico para os filmes do Peter Jackson. Então, Uhum. tudo aquilo que o Arwen, o Aragorn, o Legolas falam em élfico, seja em Quenya, seja em Sindarin, normalmente Sindarin, aquilo saiu do teclado do David Salo. Nem tudo é élfico legítimo, com base no Tolkien, mas com analogias e tal, Uhum. uma coisa meio macarrônica, mas Sim, sim. Não, mas é muito bacana para que a gente possa entender como a linguagem ela se forma e também como dá para a gente trabalhar para começar a tentar falar um pouquinho sobre isso. Ah, não, mas eu gosto muito, eu queria tanto aprender a falar. Muita gente manda isso para mim. Ah, mas como você gosta disso? Você fala com seus amigos, é um negócio que não dá para fazer. Porém, dá pra gente adaptar algumas coisas. Não dá pra falar o cachorro quente, mas dá pra falar o pão que parece cão. ou alguma outra parecida. Ah, isso sai muito daquela estética linguística do Tolkien. Tolkien era um cara apaixonado por línguas e cada língua para ele tinha um som que era mais agradável, menos agradável. Ele dizia que certas palavras tinham um som mais aos ouvidos dele, na cabeça dele, era mais agradável. E como ele se apaixonou muito cedo, muito moço ainda, por dois idiomas, um deles o finlandês e o outro o galês, de Gales, país de Gales, componente do Reino Unido. Reza a lenda que o Sindarin, ele é um filho do galês, né? Ele moldou o Quenya no finlandês, quer dizer, é um idioma que tem muita vogal, muito L's e muitos R's, lareraleriri, e moldou o Sindarin no galês, que tem muito th, é uma língua mais gutural. E se eu disser uma frase aqui, ou duas frases famosas, estão nos livros, né, em algum lugar por aí, vai dar para ver que o Sindarin é mais gutural, tem mais esses TH do inglês. A elbereth gilthoniel, se livren tenamiri elomen elaglarelenaf. Soa como galês, soa mesmo. E já o Quenya soa mais como o... Alguns dizem que como italiano ou finlandês, muita vogal, né? Ai lauri e lantar lassi surinen, jeni unotime veramaraldaron.
É bonito, né? É bonito, é bonito. Com certeza. E quantos idiomas do Tolkien você você chegou a estudar a fundo, assim, né? Porque tem muitas línguas. Agora no Hobbit eles chegaram a adaptar até as línguas negras dos orcs e tudo mais, mas, né, tem Não, coisas que são praticáveis, outras que não. é uma extrapolação. Pega um pouquinho que tem, por exemplo, na língua negra de Mordor, você tem praticamente só a inscrição do anel e uma que outra frase dita por uns orques no Orques, O-R-Q-U-E, Orques, no Senhor dos Anéis. Ahn, e a partir disso, então, alguém resolveu construir alguma coisa com aquele som desagradável do Ashnazgdur Batulug, Ashnazgim Batul, né? Mais ou menos assim. Quantas línguas eu estudei? Estudei, não estudei a fundo. Eu estou muito longe de alguns eufólogos que andam por aí no mundo, como o próprio David Salo e Ophir Scanner, os autores desses livros. Mas eu me interessei muito por Quenya e por Sindarin, então tem uma boa ideia. O problema é que se você for estudar Tolkien, como toda coisa que é muito ampla, ou você se especializa em uma coisa, por exemplo, nos idiomas, que é o caso dos autores desses livros. São os caras que entendem mais do que ninguém de idiomas élficos. E pode ser que se você der para eles um mapa da Terra-média, eles não vão saber se orientar. Pois é, é muito amplo, né? É uma riqueza de detalhes muito bacana, mas que muitas vezes a gente se perde, né? Ou você se aprofunda, ou então você tem aquela ideia ampla. E eu sempre digo que o Tolkien tem três dimensões. Um deles é essa diversidade. Você pode pensar em idiomas, em mapa, em calendário, em geologia, em costumes, enfim, numa vasta gama aí de assuntos. A outra dimensão é profundidade. Se você disser, não, eu quero fazer só geografia, aí você pega o mapa do Senhor dos Anéis, o mapa do Silmarillion, e você se aprofunda naquilo, você fica sabendo qual rio que é afluente de qual outro rio, e qual era a área de Mordor em milhas quadradas e tal. Aí você se aprofunda nesse um assunto, vira especialista e acaba sabendo tudo sobre nada, ou sobre uma coisa muito pequitinha. E a terceira dimensão do Tolkien, como eu costumo dizer, é o tempo. Quer dizer, além dessa variedade, além da profundidade, você tem o tempo. Pô, você começa com um mito de criação do mundo e vai por milhares, 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 milhares de anos. E o que a maioria das pessoas viu no filme do Senhor dos Anéis ou do Hobbit é Pedacinho só só. a pontinha daquela cronologia. É só os últimos, se você incluir Hobbit e Senhor dos Anéis, são os últimos 60, 62 anos e pronto. Mas tem Uhum. muito. Alguém aqui está dizendo que eu estou vestido igual a um Como um hobbit. hobbit. Olha o meu colete colorido. Tolkien gostava muito de usar coletes também. Ele era um cara muito quadradinho, ele não era muito chegado a modernismos, jamais teve TV, máquina de lavar, isso aí tudo era um modernismo absurdo. Teve telefone com muita relutância, mas ele dizia: a única extravagância que eu me permito é usar coletes coloridos. Ele usava aqueles coletes realmente de cores bem vivas. Terno cinza, né, professor de Oxford, bem quadradão, e um colete roxo por baixo, aquela coisa bem. Ah, mas ele podia. Todo mundo aí pode ter as pequenas felicidades ali. Ele também gostava muito de cachimbos e de outras coisas assim, super excêntricas, mas que eu acho muito bacana para a construção até mesmo dos personagens, né? Da Terra-média. Tem muito dele nos personagens. Eu pessoalmente não fumo, acho que tabaco é vício, mas Eu que é também legal. não. Mas que é legal o cara cachimbando. Tem um vídeo do Tolkien que ele está cachimbando, aí ele faz uns anéis de fumaça assim que vão subindo. Muito legal. A gente pensa naquela cena inicial do filme do Senhor dos Anéis, o Gandalf e o Bilbo fumando ali, olhando a árvore da festa lá embaixo. Uhum. Tem uma pergunta que o pessoal mandou para cá que eu não tinha pensado, mas realmente faz algum sentido. Eu já pesquiso sobre Tolkien há alguns anos, mas nunca acabei falando mais sobre isso, questionando mais sobre, por exemplo, a edição da Arte Nova, que tinha algumas traduções que eram esquisitas, alguns nomes que soavam estranhos.
se a gente assume a linguagem como algo que é mutável, assim como a cultura das pessoas, por que existiria esse receio ou essa aversão mesmo, né? A troca dos nomes dos personagens? Eu atribuo isso muito, Haru, ao fato de que a gente se acostuma com as coisas. Se você passa 4, 5 anos, sei lá, lendo Orc, O-R-C, a primeira vez que você vê o Orc com Q-U-E no fim, você pensa, opa, peraí, isso não é o Orc que eu estou acostumado, o meu é Uhum. bem mais... Ou se você vê, em vez de anões, de repente você vê anãos, você diz, ah, não, os meus eram mais baixinhos e mais barbudos, né? Mas, olha, francamente, se você pegar as traduções portuguesas, por exemplo, e não existem muitas, não, infelizmente Portugal tem menos livros do Tolkien traduzidos do que o Brasil, você vai ver também que a linguagem é parecida, mas diferente, e em que eles dizem a mesma coisa com outras palavras. Eu acho que as pessoas se acostumam e isso de costume eu acho que é uma coisa importante. Quer ver, eu passei muito tempo fazendo aquele cineminha na minha cabeça quando eu li os livros do Tolkien. Eu imaginava personagens, imaginava paisagens de um certo jeito. E um belo dia aconteceu uma coisa chocante. Eu comprei um livro chamado Pictures by Tolkien, que era o livro, não existe mais nessa forma, tá? Mas existem outras coleções muito mais vastas de desenhos do Tolkien, mas essa tinha desenhos a lápis, tinha quadros, aquarelas e tal do Tolkien, principalmente de paisagens. E eu dizia, mas não foi assim Não que eu era imaginei. assim que pensei, nossa. Não foi assim, mas paciência, foi assim que o autor da história desenhou. Então, tá bom. Aliás, disso de mais uma, posso contar mais uma de Claro, costume? claro. Essa é meio constrangedora. Quando estava para sair o primeiro filme do Senhor dos Anéis, o pessoal da Warner me chamou. É que eu dei uns palpites na legendagem do filme e tal. Aí o pessoal da Warner me chamou e disse: Olha, vai estrear no cinema, vai ter a pré-estreia no cinema, e nós estamos chamando você aqui para o nosso escritório para ver a pré-pré-estreia do primeiro filme do Senhor dos Anéis. Salinha do tamanho da minha biblioteca aqui, meia dúzia de gatos pingados, eu ali no meio, e aí passou então o primeiro rolo da Sociedade do Anel. E eu cada vez mais estupefato ali na cadeira e tal, e de repente apareceu o Frodo e o Gandalf, e eles estão entrando no condado, passando por aquela ponte, e tinha ali o moinho sobre a água, e aqueles hobbits todos, e eu pulando na cadeira dizendo, mas é assim mesmo, eles fizeram Fizeram igualzinho. igualzinho. Claro que eu estava pensando no desenho do Tolkien que mostra o moinho, a ponte, a Vila dos Hobbits e a colina lá atrás. Já Mas tinha sido construída uma memória antes, né? eu sei porque eu estive lá. E aí o pessoal me olhava assim, meio torto. Como assim você esteve lá? Não, é que, bom, eu imaginei bem assim. Foi engraçado. Mas é viver a fantasia mesmo. É algo que não é tão fácil de encontrar em outras obras. É maravilhoso isso. O primeiro Hobbit que saiu, infelizmente os outros eles dão uma patinada total na lógica do universo do Tolkien, porém tá tudo certo. Mas no primeiro Hobbit eu saí em pranto, saí chorando. Falei, ai meu Deus, esse filme. Legal. O segundo, nem tanto. O terceiro, Terceiro. para mim, virou videogame. Muito foco na pancadaria, pouco foco no crescimento do Sr. Bilbo Bolseiro. Mas mesmo o terceiro tem algumas cenas que são geniais. A cena do Bilbo se despedindo dos anões ali na Porta de Moria, genial. E a cena do Bilbo voltando para casa e descobrindo que, ei, estão leiloando todas as minhas coisas. Lomélia! Muito bom. Muito E é incrível essa dinâmica de sair de casa, ter toda uma aventura, uma troca de paradigmas, aprender coisas novas, voltar para o mesmo lugar de onde você veio e perceber que tá tudo igual e que as pessoas continuam do mesmo jeito. As pessoas continuam do mesmo jeito, mas o Bilbo não estava mais do mesmo jeito. Exato, exato. Para ele não era mais importante ter um lenço no bolso. Para ele não era mais importante
não se atrasar para o jantar ou que o chá seria às 5 horas, nada disso. Então ele que mudou, o lado tuque, o lado tuque dele aflorou e ele virou realmente um aventureiro, um hobbit, nada hobbítico. Muito legal. Totalmente, acho legal pra caramba, com certeza. É que é importante aí. É claro. Aliás, e partindo desse começo do Tolkien do Brasil, né, que tivemos aí as traduções e tudo mais lá atrás, você diria que agora traduzir O Senhor dos Anéis, O Silmarillion, Contos Inacabados, uma coroação, digamos assim, da sua história com os trabalhos de tradução? Traduzir o Silmarillion não, porque esse foi obra do Reinaldo. Reinaldo José Lopes fez o Silmarillion. Aliás, muito bem feito. Reinaldo e o Gabriel, aliás, também, que traduziu as cartas e está revisando agora as cartas que vão ser editadas pela HarperCollins. Os dois estão fazendo um trabalho fantástico. Olha, naquela época, traduzir Contos Inacabados foi uma coisa meio solitária, assim, um trabalho de eu estou aqui e o que eu fizer, ou a editora vai aceitar, ou então eles vão bater em mim, porque ninguém nunca fez uma coisa parecida. Agora, traduzir O Senhor dos Anéis, eu acho que foi meio coroação da carreira, tanto que eu não traduzi mais nada depois disso. Tem uns projetinhos aí de traduzir uns textos curtinhos e tal, mas isso ainda depende de uma briga com o Samuel da HarperCollins. É uma briga boa, mas a gente acaba se acertando. Sim, com certeza. Eu realmente me sinto muito orgulhoso de dizer, olha, eu traduzi O Senhor dos Anéis, eu fiz a mais recente tradução do Senhor dos Anéis e ela tá melhor que as outras. Na verdade, é a quarta tradução do Senhor dos Anéis em língua portuguesa, porque tem a da Arte Nova, da Martins Fontes, e a da Europa América, a tradutora portuguesa, da Leimar, também uma tradução em língua portuguesa. Eu gosto mais da minha por motivos óbvios, mas não só porque fui eu que fiz, eu não sou tão orgulhoso assim. É que essa tradução ela foi discutida infinitamente por mim, pelo Reinaldo, pelo Gabriel, pelo Samuel da HarperCollins, por outros amigos e colegas, eu digo amigos porque a gente virou amigo, do Conselho de Tradução. Então, toda vez que tinha alguma dúvida, mas isso aqui, vamos fazer anãos mesmo ou vamos deixar como anões? Vamos fazer orques? Tudo isso foi discutido. E simples achologia, não, porque eu acho que é e você também acha que é, então é assim que a gente vai fazer. A gente tentou voltar lá para o passado, para as dicas que o próprio Tolkien deu para os primeiros tradutores das obras dele, o guia dos nomes próprios no Senhor dos Anéis. Então, conhecendo Tolkien, conhecendo os costumes, as preferências do Tolkien, o que ele deixou escrito, a gente tentou seguir o seguinte princípio. Se o senhor J.R.R. Tolkien escrevesse em português, como é que ele teria escrito O Senhor dos Anéis? E a gente acha que ele teria escrito mais ou menos assim. Isso é incrível. Normalmente, se a gente começa... Espero que o espírito de Tolkien esteja onde esteja abençoando a gente só um pouquinho aqui. Ai, que bom! Fizeram o melhor, fizeram o melhor. Mas normalmente, enquanto a gente já tem o primeiro impacto, seja de videogame, seja de outros filmes ou outras leituras que a gente teve sobre Tolkien, quando você pega mesmo, puxa, isso aqui tá diferente. Como será que teria sido o ideal para que a gente entenda mesmo? Eu adorei, não sabia disso do conselho de tradução, mas é um detalhe que faz toda a diferença, porque, afinal, toda a questão do universo existir é para que ele tenha uma lógica interna que faça sentido. Então, maravilhoso esse trabalho de vocês. Não sabia, achei muito bacana mesmo. Sobre o Silmarillion. O Reinaldo, que traduziu o Silmarillion, ele fez um esforço muito grande, e eu acho que ele conseguiu, em manter aquela linguagem muito arcaica do Silmarillion. Você lê o Silmarillion na tradução dele, não parece uma coisa escrita em 2018, 19 e 20, parece uma coisa escrita lá atrás. E ele tentou não usar nenhuma palavra que fosse posterior a Camões. Ou E é posterior para ser
mesmo, né? É o Gênesis bíblico, caso você esteja assistindo aqui, não saiba ainda o que é o Silmarillion, é o Gênesis bíblico da Terra-média, né? Então, não só da Terra-média, mas de todo Tolkieniano. Então, caso você ainda não tenha lido esse livro, ele é muito bacana para conseguir te situar. Ah, não, imagina o pessoal que está assistindo aí em casa. Não, com certeza, leu muito mais do que eu ainda. Falei para o pessoal de casa. Que estão, inclusive, mandando mais perguntas, aliás. A gente não falou sobre um título muito legal, que eu gosto muito também, que é Beren e Lúthien. Nós não falamos dele ainda. Mas nele a gente tem um trabalho muito legal e muito extenso. Inclusive, muito obrigada, Ronald, por isso. Foi uma maravilhosa tradução dos poemas. Como que foi a sua experiência em traduzir os poemas? Foi um desafio? Como foi? Cada fio branco na minha cabeça e cada fio branco na minha barba deve-se à tradução dos poemas de Beren e Lúthien. Obviamente, dificilmente eu falo sério sobre essas coisas, mas é uma porrada esse negócio. Isso é muito complicado. O que eu me propus foi, se o Sr. Tolkien tivesse escrito estes poemas em português, como é que ele teria escrito, hein? Então, lá no original, tem rima. Ah, tem rima, então vai ter que ter rima na tradução. Tem métrica? Tem. Ah, então vai ter que ter métrica na tradução. E métrica, para quem não sabe, é aquele ritmo do verso. Tem versos que fazem parapam, 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 parapam. Então essa sequência de sílabas tônicas e átonas que torna o verso até cantável, né? Essa métrica, esse ritmo, a gente, eu também, o Reinaldo, a gente tenta reproduzir isso na tradução em português. Mas é muito complicado. O que foi que eu fiz, na verdade? Eu me armei de um dicionário de rimas, um dicionário de sinônimos, porque se você não põe uma palavra que rima, você põe a outra que talvez vá rimar. Uhum. Dicionário de ideias análogas, ideias afins, tá? Ideias semelhantes, não é bem sinônimos. Me armei de muita paciência, me armei de uma impressora, eu imprimia o original do lado esquerdo da folha, deixava a margem direita bem larga, em branco, e aí então eu pegava a minha caneta ou a minha lapiseira e ia rabiscando ali do lado de cada verso como que ele poderia ficar em português. Não, assim não dá, vamos riscar. Vamos procurar outra palavra no dicionário de rimas. Ah, vamos usar essa aqui e tal. Ah, mas não casa com o outro verso que tem que rimar. Idas e voltas. Então, imagina o Ronald andando pela casa, ou o Ronald de férias, em algum lugar do centro-oeste, num parque aquático, debaixo de umas árvores, sentado numa mesa de bar, tomando um chopinho e rabiscando ali para ver se conseguia traduzir Beren e Lúthien. E levando como inspiração também para todos os lugares. Deixa eu ver, aqui temos o sol passando pelas árvores e tal, e aí rabisca, rabisca, rabisca. Eu realmente levava esses maços de papel, não sei, eu acho que isso tem que fazer isso em papel, porque você vai rabiscando, consegue levar em qualquer lugar, com um computador, com um laptop, acho que não seria tão divertido também, mas deu muito trabalho. A minha família que diga. Claro, mas foi um trabalho maravilhoso, inclusive. O pessoal dos comentários também pediu para que você recitasse um dos poemas, se você tiver um favorito, de Beren e Lúthien para nós. É possível? Eu teria que saber decor ou então pegar. Eu não tenho realmente um favorito de Beren e Lúthien. Eu vou ter que dar uma engasgada aqui. Eu tenho um poema que provavelmente é o meu favorito do Senhor dos Anéis. Claro. Que eu também não sei decor e vou ter que ler. Eu vou ter que pegar o Anéis. Então, pausa para comerciais, não sei. Eu prometo que eu acho rapidinho. Não se preocupe não, viu? A gente dá um jeitinho aqui, meu povo. Quero que vocês mandem perguntas também. Eu já peguei a do Carlos aqui, que foi maravilhosa. Já eu vou mandar para ele aqui do Príncipe dos Gatos. Eu adorei essa pergunta, vou colocar para vocês. Daqui a pouquinho a gente chega lá.
TV do Grito, Maravilhoso. o Príncipe dos Gatos, claro. Ahm, eu gosto muito da despedida da Sociedade do Anel lá de Valfenda. E aí então o Bilbo, que já está bem velhinho, né? A essa altura já tem 111 e mais uns 50 por aí, com 160 e tantos anos. Tá bom, hobbits são longevos. Aí ele fala sobre como é o tempo, ver o tempo passar, né? E é, ele diz ao Frodo: cuide-se ao máximo que puder e traga de volta todas as notícias que puder e quaisquer canções ou contos antigos que conseguir. E nós sabemos que o Bilbo acabou escrevendo a história do Senhor dos Anéis também. E aí então ele canta baixinho, e eu não vou cantar, vou só ler aqui. Sentado junto ao fogo, eu penso em tudo que já vi, em cores e em flores do verão que já vivi, em folhas amarelas do outono já sem vê-lo, com brumas e de prata um sol e vento em meu cabelo. Sentado junto ao fogo, eu penso no mundo se vier o inverno sem a primavera que eu haja de viver. Pois tanta coisa que existe eu nunca tive à frente. Em cada bosque, em cada fonte, o verde é diferente. Sentado junto ao fogo, eu penso em gente que passei, e gente que verá um mundo que nunca eu verei. Mas lá, sentado a pensar na era que está morta, escuto passos que retornam e vozes junto à porta. Esse é o Sentado junto ao fogo, que eu simplesmente adoro. É o Bilbo falando sobre como é ver o mundo passar, o passado não volta mais, eu fico ouvindo vozes junto à porta. Muito legal É isso. muito legal mesmo. Temos aqui conosco o César também do Tolkien Talk. Seja muito Ah, bem-vindo. César, grande amigo. Ele é muito querido, muito querido. Seja muito bem-vindo, inclusive. Olha que maravilha. Talking Talk. Uhum. E aproveitando a pergunta do Carlos, inclusive, temos Tevil do Príncipe dos Gatos. Que história é essa? Que história é essa, não é? O Tolkien não era muito chegado a gatos. Ele, numa carta, ele confessa que os gatos são meio criaturas de Mordor para ele. Eu acho que ele nunca realmente chegou a entender gatos. Eu discordo do velho Tolkien nesse ponto. Eu sou gateiro, tenho 6 gatos em casa, tínhamos 5 até há pouco, aí adotamos mais um filhote, tinha uma vaga, afinal tinha que preencher essa vaga. Eu gosto muito de gatos. Mas o Tolkien escrevia umas coisas muito interessantes sobre gatos. O Tevildo é um vilão legal. Pena que depois, na história final de Beren e Lúthien, ele praticamente sumiu. Mas naquelas versões anteriores, e aliás, isso de versões anteriores é uma coisa muito importante. Tem muita gente. Eu estou abrindo um parêntese aqui, tá? Se Claro, você me claro. Imagina, fica à vontade. Abrindo parêntese, o Beren e Lúthien lembra um pouco a história da Terra-média. Muita gente está esperando a Terra-média, esperando que venham contos bem quadradinhos, enquadradinhos com começo, meio e fim, coisas fáceis de ler. Não é assim. Lamento muito. Tem muito comentário do Christopher Tolkien, muita nota de rodapé, muita variação, muito. Ah, o personagem primeiro é um elfo, depois ele vira um humano. Tem muito disso em todos os 12 volumes da história da Terra-média. Então não esperem um romance redondo tipo Senhor dos Anéis, uma coisa extremamente coerente. Não. Você vê ali todas as incoerências do Tolkien, todas as hesitações. E o Beren e Lúthien é um exemplo disso, e Contos Inacabados também é um exemplo disso, tá? Então, Contos Inacabados é História da Terra-média, volume 0. Uhum. A coisa só piora. Aguardem que verão. Fechou parênteses. Exatamente. Onde eu estava mesmo, pois é, eu estava em Beren e Lúthien. Sim, Gato. Berenice. Tem outros gatos que são importantes na história do Tolkien. Quando a Companhia do Anel está em Moria e parece que eles estão perdidos ali, está tudo escuro, e o Aragorn disse: não se preocupem, o Gandalf encontra o caminho no escuro com a mesma segurança dos gatos da Rainha Berúthia.
E aí você pensa, tá legal, Tolkien chutou um nome aí e, ok, Rainha Beruthiel nunca mais vai aparecer. E, por incrível que pareça, a Rainha Beruthiel era uma personagem existente, ela aparece nos Contos Inacabados e ele conta toda a história da Rainha Beruthiel e dos seus gatos e de como eles encontravam o caminho no escuro e de como eles espionavam os cidadãos de Gondor e de como a rainha detestava Gondor e qual foi o triste fim dela. Quem ler Contos Inacabados vai ver o que aconteceu com a Rainha Beruthiel e com seus gatos também. Injustiça porque os gatos são criaturas fantásticas. São mesmo. E vai muito das personalidades também, né? Eu não sei que tipo de vivência que Tolkien teve com os gatos que foi tão terrível assim, mas eles são muito queridos mesmo, muito queridos. E outra coisa também que eu acho muito bacana, que você também citou, mas que para muita gente isso acaba sendo um empecilho, justamente pelo pessoal estar acostumado com romances, com começo, meio e fim, nos quadradinhos. A ideia é que quem começa a ler Tolkien, pelo menos na minha visão ali, né, é que você encare aquilo como um grande quebra-cabeça. Vai entender um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho lá, e, se necessário, anota, vai indo de pouquinho em pouquinho. E é uma oportunidade muito interessante também, assim como o Ronald fez lá atrás, de fazer amigos, de perguntar para as pessoas, de trocar essas ideias e de crescer, né? Como um admirador aí. Tolkien ensina muita coisa para a gente. Se você lê com atenção, você descobre muita coisa sobre companheirismo, sobre não desistir, sobre os pequenos fazem as rodas do mundo girar enquanto os grandes ficam sentados tomando decisões. E são os pequenos que fazem o trabalho sujo, o trabalho realmente importante, o trabalho que realmente tem resultado. Muito legal isso. E até sobre amizades improváveis, né? Claro! Que viraram amicíssimos. Muito legal isso. Eles saem, depois muita gente, depois que acaba o Senhor dos Anéis, fica meio, não, mas e o Legolas e o Gimli? Eles saem depois para uma aventura, apenas os dois, e é muito bacana, porque você que já acostumou com os jogos, muita gente perguntou, inclusive, de Sombras de Mordor, eu vou segurar essa pergunta, já chego lá. E aí você quer saber mais sobre esses personagens, sobre como funciona a dinâmica, né, das amizades. Existe um livro muito bacana que é da Cristina... me fugiu o sobrenome dela, que é sobre a amizade na Terra-média. Isso! Cristina Casagrande Figueiredo Zemmelmann. Eu sei o nome completo porque é minha especial amiga. Ai, que maravilha! O livro em si não é muito bom. O prefácio do livro é genial. O prefácio é fantástico. Foi escrito por um tal de Ronald Kirmse. Mas... tem o prefácio mesmo? Eu tenho ele aqui. Eu li ele não tão mais aprofundado, né? Dei uma lidinha e falei, nossa, que legal, que bacana. E não retornei a ele. Não sabia que era seu também, que legal. Agora falando sério. A amizade no Senhor dos Anéis. Livro da Cristina Casagrande, foi inicialmente uma tese de mestrado dela e depois virou um livro, está publicado, você pode comprar em livrarias, nas Amazon da vida. Muito legal, fantástico. Ela enfoca apenas aquela coisa que eu disse de virar especialista, tá? Ela enfoca nesse livro, ela vai bem a fundo de um único assunto, a amizade na história do Senhor dos Anéis. Quando poderia também focar em outros assuntos que Tolkien tem muito vastos, né? Por exemplo, lista de todos os elfos com nome começado em F no Silmarillion. Devem ser uns 300. Meu Deus! Mas sim, o livro da Cristina, eu acho que é uma contribuição muito importante do Tolkienismo brasileiro. Importante por dois motivos. Primeiro, porque é um livro muito legal. E segundo, porque mostra que no Brasil o Tolkien já chegou na área acadêmica também. Ou seja, a academia no Brasil está levando Tolkien a sério. E algum dia a gente vai ter Tolkien na prateleira e o Shakespeare do lado, e a gente vai perguntar quem é esse tal do Shakespeare que está do lado do Tolkien. Não, mas maravilhoso. Eu por né, ter um pouquinho menos de idade, a impressão que eu tive, na verdade, foi que o Tolkien chegou primeiramente na academia e depois se popularizou pro resto das pessoas. Isso caso esteja popularizado atualmente, né? O que eu acho que ainda não aconteceu, de verdade.
Em Oxford, certamente não, né? Porque os colegas dele diziam, cara, em vez de você fazer escrever essas bobagens, essas fantasias, você poderia se aprofundar muito mais no estudo dos textos medievais, do Ancre-Newisse, nos textos renascentistas, no Chaucer e no Beowulf e em mais não sei o quê. E ele dizia, tá, já já eu faço isso. Deixa eu terminar O Senhor dos Anéis aqui. Então, os colegas dele de Oxford viam ele assim com um olhar meio torto de quem diz esse cara podia produzir mais em termos acadêmicos. Ahn, Mas não a que ele não academia tenha feito isso, né? Existem muitas contribuições dele em termos acadêmicos. onde o Tolkien depois realmente teve um impacto muito grande foi no meio acadêmico, mas não na academia, e sim entre os estudantes americanos na década de 60. 60 e começo da década de 70. Imagina que você mora nos Estados Unidos, está rolando uma guerra lá fora, que é a guerra do Vietnã. Os Estados Unidos estão perdendo essa guerra, estão trazendo cada vez mais jovens para a frente de batalha para servir de bucha de canhão. É a época do psicodélico, do fumar um fuminho, do LSD, do usar roupa colorida, não como meu colete, colorida mesmo, coisa bélica. E é uma época da contestação e da contracultura. Então o Tolkien caiu como um bálsamo, eu ia dizer uma bomba, mas bomba é destrutiva. Ele caiu como um bálsamo nesse meio estudantil americano, principalmente americano, da década de 60 a 70, pessoal de Woodstock e tal, porque era de repente um outro mundo onde as pessoas podiam se refugiar, onde até guerras e batalhas faziam sentido, era para alguma coisa. Não era só para jogar bomba na palma em cima dos vietnamitas. Não era só para eu estou sendo convocado para uma guerra que eu não quero participar, eu preciso nadar para não ser levado para o campo de batalha. Então, Tolkien nos Estados Unidos virou febre, virou coqueluche, o pessoal usava bottoms Que dizendo legal. Frodo lives, dizendo Gandalf for president. Eu ainda acho que o Gandalf devia concorrer à presidência dos Estados Unidos, considerando o padrão que tem aí, eu acho que ele ia ganhar fácil. Com certeza. Esperamos que sim, né? Em outros países também, tudo bem. Mas foi aí então que o Tolkien realmente teve um empurrão, que o Tolkien virou, em que muita gente que no começo do Senhor dos Anéis, nos anos 50, muita gente que malhou o livro e disse: ah, isso é livro para criança, não é? Ah, isso é livro preto e branco, muito maniqueísta, só tem os bons e os maus. Não é verdade, porque os bons têm muitas tentações e os maus às vezes são até bem razoáveis. Para tudo É um existe uma razão, né? Para tudo existe um motivo. Todos os personagens, eles, por mais que sejam, tem essa dicotomia, né? O bem e o mal, eles têm motivos, eles têm razões, né? Não é mal porque é mal e pronto. eles são humanos, até os que não são humanos, até os que são elfos ou anãos. E, não, e o pessoal malhava, não, é um livro, isso e aquilo, é um livro machista, porque não tem mulher. Tem. E se você olhar fora do Senhor dos Anéis, tem muito mais mulheres com papéis importantíssimos. Aliás, dica, Contos Inacabados, a história de Aldarion e Erendis, ou A Mulher do Marinheiro, sobre uma rainha de Númenor, que era casada com um rei navegante, enfim, quem ler vai entender. Então, o pessoal malhava Tolkien por vários motivos. E depois, com essa popularidade muito grande que ele adquiriu, aí então é que ele começou a ser levado a sério nos países de língua inglesa. E no Brasil, eu acho que o meio acadêmico só começou realmente a prestar atenção em Tolkien há poucos anos atrás, tá? Depois dos filmes, talvez uma coisa há 10 anos atrás, aí que a coisa começou. E hoje a gente tem, não só na USP, não só no Espírito Santo, em Pernambuco, no Rio Grande. Olha, eu poderia citar inúmeras universidades aí que o pessoal está fazendo obras e teses de mestrado, algumas de doutorado sobre Tolkien. Tolkien virou coisa séria, ainda bem. Ah, que bom, né? Que maravilha! Por último, nós temos aqui, infelizmente, o nosso tempo já está se esgotando. Eu tive que escolher uma das perguntas para a gente. Se pudesse, olha, seria uma honra ficar aqui a noite inteira. Mas nós temos mais uma perguntinha, que é sobre
quem chegou agora, ai, mas eu quero começar a ler os livros, quero entender como que funciona toda essa história, como que uma história engancha na outra, o que eu faço? Bom, existem várias receitas. Se você perguntar para 4 pessoas, você vai ter 6 respostas diferentes. Exato. Depende de mim que estou respondendo, depende de você que vai ler. Eu diria, sem conhecer você que está fazendo a pergunta, eu diria, olha, começa a ler o Hobbit. Você vai descobrir algumas coisas sobre os hobbits, sobre os anãos, a personalidade anânica, a personalidade hobbítica. Você vai ver umas aventuras aí bem divertidas, bem legais, com algumas coisas bem profundas até. O Thorin Escudo de Carvalho mudando o seu modo de ser, o próprio Bilbo também se transformando em uma outra pessoa, que no fundo é a mesma, mas é outra. Então, é escrito para criança? É. Então, leia primeiro o Hobbit sabendo que é um livro escrito para criança. Aguente a voz do narrador dizendo, eu não sei se vocês sabiam, mas naquela época o costume era esse e aquele. Tudo bem. Ah, mas é o mais legal. Uma das coisas que eu mais gosto são os comentários, assim, que ele coloca. É o autor presente, né? O narrador presente. Depois disso, leia sim O Senhor dos Anéis. A sequência é essa mesmo. Que aí você vai ver que aquilo tudo é muito maior, é muito mais vasto, que o livro começa com a mesma hobbitagem do Hobbit e ele vai se tornando mais sério, mais obscuro, muito mais detalhado, complicado, assustador até às vezes. Depois que você passar por isso, você lê o Silmarillion. Lê o Silmarillion, mas sem querer lembrar de tudo. Faça uma lista de nomes, consulte as tabelas genealógicas, mas não queira lembrar o nome de todos os Fingon, Fingol, Finfëanor da vida, não. Só o Fëanor. O Fëanor é muito legal, né? Esse e os filhos dele, olha, o bicho era bom. Não era. Lê o Silmarillion, se você pular algumas partes, tudo bem. Lê o Silmarillion, pula Beren e Lúthien, pula os filhos de Húrin. Pode não ler aquilo, mas lê os livros completos daí. Depois de lido o Silmarillion, leia os 3 grandes contos. Filhos de Húrin, Beren e Lúthien e Queda de Gondolin. Com isso, a base está feita. Aí, daí para frente, você pode ler Aventuras de Tom Bombadil, que é uma coisa leve, engraçada, são poeminhas. Você pode ler A Última Canção de Bilbo, que leva exatamente 7 minutos e meio para ler. É um poeminha muito curto, as ilustrações são muito bonitas. Daí para frente você pode ler outros livros do Tolkien que nem são da Terra-média. Você pode ler, por exemplo, Mestre Gil, que é muito legal. Você pode ler Ferreiro de Bosque Grande, que é uma introdução sobre o que é o Reino Encantado, o que é Feéria, Fairy, como que algumas pessoas estão aí nessa interface entre o mundo normal e o mundo encantado. E aí então você pode ler Árvore e Folha, porque a Árvore e Folha começa com um ensaio sobre contos de fadas. E aí eu toco da teoria de contos de fadas. Esse é incrível, esse livro é um dos meus favoritos, inclusive, pelo embasamento que ele dá. Aqui no Brasil, a gente não tem tanto esse folclore, né? Então, é normal que exista um estranhamento. Nossa, mas fada? Mas como assim? Como é que isso funciona? É muito bacana para que você tenha essa base, né? E muitas histórias, muitos modus operandi aí dos personagens façam mais sentido. Sim, exatamente. Você lê Eucatástrofe e diz, eu já sei, no Senhor dos Anéis acontece esse tipo de coisa e tal, eu já vi isso na prática antes. E termina que esse mesmo livro, Árvore e Folha, termina com folha de Leaf by Niggle, folha de cisco, que se chamou Folha de Migalha numa encarnação ou encadernação anterior, que é um pouco uma autobiografia do Tolkien e da sua relação com a sua fantasia. Mas eu acho que é isso mesmo. Sem conhecer você, tente Hobbit, Senhor dos Anéis, contos inacabados, antes do Silmarillion. Antes do Silmarillion? Não, depois, melhor depois. Porque aí, claro, aí você vai ler Númenor e você já sabe o que é Númenor. Você vai, sim, sem dúvida. E dica, em Contos Inacabados tem muitas joias, muita coisa legal. Como o Gandalf contando aos hobbits como ele convenceu Thorin Escudo de Carvalho a contratar aquele cara incapaz, aquele sujeito totalmente caseiro, a virar ladrão numa demanda de tesouro de um dragão.
e ele explica e faz sentido. Que maravilha! E é mesmo, fez todo sentido de fato, toda a questão que você mesmo colocou de que os pequenos giram a roda do mundo é a mais pura verdade. Então é isso, meu povo, se vocês têm essa faísca no coraçãozinho aí de vocês, vão atrás, porque é uma obra incrivelmente rica e muito legal aí para todos nós. É uma dádiva para a humanidade mesmo. E Ronald, muito obrigada. É uma honra ter você aqui hoje. Foi muito legal. Eu fiquei segurando aqui as minhas emoções, porque no meu TCC mesmo usei muitos textos seus, muitas colocações suas aí, que foi muito bacana. O meu foi sobre Tolkien e religiosidade, já que o professor era muito fervoroso, né, religioso. Então, para mim é uma honra ter você aqui, foi muito bacana mesmo. Muito obrigada, HarperCollins também, que fizeram esse encontro acontecer. E é isso aí, muito boa noite a todos. Alguma consideração final aqui para o nosso pessoal? Eles foram muito bonzinhos, mandaram perguntas muito legais também. Só, Haru, obrigado para você. Esse seu nome é japonês, né? Sim, é japonês. Eu não falo japonês, mas eu sei o que significa. Obrigado para você, obrigado a HarperCollins por mais essa chance, essa oportunidade de fazer aquilo que eu gosto de fazer, que é explicar Tolkien. Tem um livrinho meu chamado Explicando Tolkien, já meio velho, meio desatualizado, mas é o que eu estou fazendo nos últimos 40 anos, pessoal, explicando Tolkien. Legal ter mais uma chance de fazer isso. Que maravilha. Muito, muito obrigada. Beijo no coração de todos. Grande abraço. Na Maria. Na Maria. Muito obrigada, pessoal. Agora a gente tem que ver como que encerra, porque eu também não sei. Acho que é aqui. Estamos no ar ainda? Ainda estamos, agora saímos. Muito obrigada. Fecha.